Irmãs queridas, irmãos queridos, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. Hoje, o dia do culto do Evangelho de Jesus, das segundas-feiras, no Grupo Espírita Casa de Guará, com o estudo do Evangelho de Jesus, através da obra da professora Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Franco. Hoje nós teremos o capítulo 2 do livro Vivendo com Jesus. E o título desse capítulo é Tormentosa Expectativa. E vocês podem ficar intrigados com relação ao título, mas é muito simples. Eu vou dar um resumo rápido e breve do conteúdo, que é lindo, maravilhoso. Nós vamos aprender muito com a professora Amélia Rodrigues nesta manhã de segunda-feira. Nós vamos ver a missão de João Batista, o batismo de Jesus, a confirmação de que Jesus era o Messias esperado e as acusações de João Batista a Herodes Antipas, que resultaram na sua prisão e na sua morte. Portanto, vamos começar quando a veneranda professora Amélia Rodrigues nos conta que o nascimento de João ocorreu de maneira muito especial, porquanto seus pais oravam sempre a Deus, rogando que ele lhes concedesse um filho, mas havia um problema. Eles tinham a idade muito avançada. No entanto, quando já estavam desenganados, Zacarias, seu pai, teve uma visão maravilhosa. Quando ele foi colocar o incenso no vaso, no altar do templo, apareceu-lhe um anjo que lhe anunciou a chegada de um filho, mesmo com a idade avançada em que ambos se encontravam, ele e a esposa Isabel. E tinha uma característica de Isabel, que ela estava estéril. Deus ouvira as suas preces e recompensou os dois com a dádiva que eles requereram, um filho. Zacarias, pai de João, era um sacerdote respeitado e cumpridor dos seus deveres religiosos, fiel seguidor de toda a tradição judaica. A infância de Jesus transcorreu entre as flores do campo e os deveres do lar, sob o carinho dos genitores e as reflexões em torno do livro sagrado. João ficava fascinado com as narrativas que o pai fazia sobre Elias, sobre Isaías e outros profetas a respeito do Messias que deveria vir para modificar as estruturas do mundo do seu tempo, concedendo a Israel a liberdade tão desejada. À medida que João crescia, mais se fixava na sua mente a predestinação, e mesmo quando ele dormia, estava adormecido, vivenciava sonhos especiais, com a presença de seres angélicos e mensageiros fulgurantes de luz, apontando-lhe o caminho do futuro. João resolveu, por fim, meditar. Abandonou o relativo conforto do lar, as convenções sociais e humanas e retirou-se para o deserto. No silêncio dos areiais inclementes de sol e nas noites muito frias nas cavernas, ele vivia frugalmente. Procurava vencer o impositivo do corpo a fim de poder entrar em contato com as fontes geradoras de vida e então descobrir qual era o ministério que ele deveria exercer. Viram que cuidado ele teve, a preocupação, a dedicação para ele saber e tomar conhecimento daquilo que ele prescrutava no seu inconsciente. Sob o regime de austeridade e as lutas gigantescas para vencer os impulsos e as necessidades da matéria, João permaneceu fiel ao seu propósito, meditando e procurando entender a grandeza daquele Messias que viria após ele para a renovação de toda a terra. O profeta Isaías havia afirmado: vós que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isso está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 3,
versículo 3, que é a observação que a professora Amélia Rodrigues registra também no teor do seu capítulo. Foi quando João se deu conta de que a mensagem que ele lera se referia a ele, a quem não se achava digno nem sequer de amarrar os cordéis das sandálias do Messias que viria. Agigantando-se a ideia nos refolhos da sua consciência, João não teve dúvida, e porque a corrupção, a indiferença pelas criaturas pobres e sofredoras confraternizasse com a hediondez e o crime, João resolveu por atender ao chamado, ao trabalho para o qual ele nascera. Mesmo no deserto, João deu início à sua grandiosa missão. No Evangelho de Mateus, no capítulo 3, versículo 4, nós observamos, e isso nós temos aqui na nossa Bíblia, Bíblia Thompson, com versículos em cadeia temática, que nós pesquisamos e estudamos. Em Mateus, no capítulo 3, versículo 4, nós observamos o que está aqui registrado. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, e ele trazia um cinto de couro na cintura. Seu alimento era gafanhotos e mel silvestre, e ele conclamava com voz eloquente, como está em Mateus, no capítulo 3, versículo 2, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. As pessoas que iam vê-lo e ouvi-lo ficavam atordoadas, pois que não conseguiam entender exatamente qual era esse reino dos céus a que João se referia. E aí ficavam questionando, pensavam seus ouvintes, mas que reino é esse? Será que João está falando de 8 reinos, outro reino senão o de Herodes? Que reino será esse? Mas a voz de João trombeteava. A professora Amélia usa esse termo, é a ideia de trombeta. A voz de João trombeteava a necessidade do arrependimento real e profundo, que significa mudança de comportamento vicioso, assumindo outro comportamento de características diferentes. Deveria ser de tal maneira significativo que mais tarde deveriam banhar-se nas águas do Rio Jordão, simbolizando a purificação externa, após a purificação interior, espiritual, assumindo nova identidade, tornando-se seres inteiramente diferentes do anterior, homens verdadeiramente novos. Ele próprio, João, não sabia quem seria o Messias, não tinha ideia, cabendo-lhe somente anunciar a sua chegada na condição de preparador dos caminhos, abrindo clareiras na mata escura das consciências das pessoas atormentadas do seu tempo. João se desincumbia da missão com uma fidelidade maravilhosa. E a professora Amélia diz, uma fidelidade total. À primeira vista, João era um homem estranho, com vestes exóticas, impressionava pela grandeza de que se revestia e causava temor em muitas pessoas. Continuava no seu desiderato, sem saber quando teria o encontro com aquele a quem amava sem conhecer, por quem daria a vida se fosse necessário. Tudo, porém, aconteceu repentinamente. Numa certa manhã encantadora de sol, quando a multidão se apinhava às margens do Rio Jordão e ele ministrava as suas orientações. Batizando, João ergueu a cabeça e viu Jesus. Jesus se destacava no meio do povaréu, vinha tranquilo, e olhem a frase romântica e bela que a veneranda professora Amélia nos diz. Jesus vinha tranquilo, com um leve sorriso bailando na face, caminhando na direção de João. João se emocionou e tremeu de contentamento, porque os seus olhos contemplavam o Messias, que se acercou dele, abrindo passagem entre o povo com gentileza no meio da massa. Tudo aconteceu muito rapidamente, porquanto aquele estranho para João era seu primo em segundo grau.
Jesus prosseguiu sorrindo e preparou-se para receber o batismo, como os outros estavam recebendo. Sentindo-se sem os requisitos exigíveis para tanto, João se recusou e pediu a Jesus: eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? João selava com a humildade o seu discurso de anunciação do profeta esperado. Mas Jesus, bondoso e sábio, retrucou: deixa por agora, João, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Naquela hora, Jesus se referia à tradição das Escrituras, que anunciava como sinal da sua autenticidade quando viesse ser batizado nas águas do Rio Jordão. E ali estava acontecendo o que as Escrituras previam. João então consentiu em batizar Jesus, tal como consta aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, no versículo de número 15. No mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 3, nos versículos 16 e 17, ficou registrado o que aconteceu após o batismo de Jesus. A professora Amélia não fala dessa parte, eu estou apenas inserindo para vocês terem uma ideia da beleza do que aconteceu de uma forma radiosa, esplendorosa. Abre aspas. Já assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante, os céus se abriram e viu-se o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando nos ombros de Jesus. E uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Que coisa maravilhosa, deve ter sido um momento assim deslumbrante, fascinante, que a professora Bélia deve ter identificado, verificando, pesquisando os arquivos da espiritualidade. Passados os momentos gloriosos do batismo de Jesus, João sentiu que a sua tarefa estava em pleno êxito e que poderia tranquilizar-se. As lutas, porém, eram ásperas e João não silenciava diante do crime nem da ostentação, enquanto o sofrimento lapidava a alma do povo. Herodes Antipas, o rei, mantinha relacionamento matrimonial com a própria cunhada, que tomara do seu irmão. E João passou a condenar a conduta do governante odiado com palavras injuriosas e violentas. Sempre que possível, João censurava o comportamento de Herodes Antipas, comportamento moral, desonroso que ele tinha, e anunciava o fim do seu reinado em face da chegada de uma era de justiça e de amor. Quando as circunstâncias se tornaram severas demais, mesmo para o temperamento forte e sua austeridade, João desejou ter certeza se o Messias era mesmo Jesus, porquanto todos comentavam os feitos do Mestre com alegria, com entusiasmo. Ele então enviou 2 discípulos para que interrogassem Jesus. Vejamos o que consta do Evangelho de Mateus, no capítulo 11, nos versículos 3 a 5. Os discípulos de João perguntaram a Jesus: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Olhem que lindeza, que síntese! Jesus fez uma resposta maravilhosa. Respondeu-lhe Jesus: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. 2 pontos. É como se ele dissesse assim: volta e diga a João o que vocês estão ouvindo, o que eu estou falando e o que vocês estão vendo. E aí relacionou: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, ficam curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho.
Por aí vocês vejam, está todo o trabalho de Jesus, em vez de ele dizer, eu sou aquele Messias que vocês estavam esperando, ele diz tudo o que estava realizando e só poderia ser um enviado de Deus, o Filho de Deus. Os jovens foram e viram o que o mestre fazia, diz a professora Amélia Rodrigues. Acompanharam o seu ministério por alguns dias, o ministério de Jesus, e retornaram com as boas notícias, alegres, felizes. Mas João já estava encarcerado, preso, por ordem do governante arbitrário, Herodes Antipas, que desejava calar João com a prisão. Agora vocês vejam o que aconteceu. Vamos colocar logo como a professora Amélia já encerra o seu capítulo dizendo: vítima da vilania de Herodíades, que pediu a sua filha Salomé a cabeça do profeta João, após uma festa de embriaguez e de sensualidade, João foi decapitado, depois de ter cumprido com o seu dever. Herodes, você já sabe, conta a história que ele estava realmente embriagado e Salomé fez uma dança muito sensual e ele, como já tinha costume, já tinha tomado a cunhada, então ele não ligava para a fidelidade à esposa de ninguém. Então pediu a Salomé, diga o que você quer que eu lhe dou. Herodíades bota no ouvido, peça a cabeça de João, e ela pediu. Então João foi decapitado, depois de ter cumprido com o seu dever. Mas a sua voz continuou milênios afora, conclamando ao arrependimento, arrependei-vos, conclamando a renovação interior, por estarem chegando os terríveis dias do Senhor. E aí ela encerra o capítulo. Mas agora eu proponho a vocês fazermos algumas reflexões. Vamos observar bem, vamos atentar. João era a reencarnação do profeta Elias, conforme se vê em Mateus, no capítulo 11, versículo 14, quando Jesus diz, abre aspas, e se quiserdes dar crédito, ele, João, é o Elias que havia de vir. Então, Jesus confirmou naquela hora para os apóstolos que Elias retornou reencarnado na figura de João, que batizava, por isso que era chamado de João Batista. No livro número 1 de Reis, capítulo 18, versículo 40, está registrado. Disse-lhe Elias, agarrai os profetas de Baal, que nenhum deles escape. E os seguidores de Elias agarraram todos os profetas de Baal, e Elias os fez descer ao riacho de Quizon, e ali os matou todos. Foram executados a mando de Elias 450 profetas de Baal. Agora vocês vejam, ele vinha reencarnatoriamente com esse peso na contabilidade espiritual. No seu inconsciente profundo havia essa marca, esse débito espiritual. E a lei de causa e efeito, naturalmente, cobra de todos nós os nossos recursos se nós não pagarmos com a ação do nosso amor transformado, divino na forma da caridade. Como diz a benfeitora veneranda Joana de Ângeles, se não utilizarmos o amor para fazer o bem ao próximo, usar o perdão, praticar a caridade, que é o amor sublimado, a lei de causa e efeito traz a ação cometida, prejudicando outras pessoas, para que nós sintamos na pele, como Jesus já falou em outra oportunidade, guarda a tua espada, Pedro, porque quem matou pela espada perecerá. Então ele mandou matar 450 adoradores do deus Baal, que era um deus profano, e ele, como estava defendendo o Deus único de Israel, ele não respeitou a liberdade de culto, a liberdade de consciência e mandou matar todos eles. Aí vocês vão analisar comigo. Por que ele era um profeta tão venerando na antiguidade, que fez isso, é verdade,
mas quem matou pela espada perecerá. A lei de causa e efeito ia cobrar essa ação delituosa dele. Por quê? Que quando ele conheceu Jesus, que viu aquela demonstração da voz, da pomba pousar no ombro, viu aquela voz, este é meu filho em que eu me comprazo, confirmando ali, depois ele não esperou, não ficou querendo uma comprovação, enviou dois discípulos dele para comprovar, e Jesus deu aquela resposta maravilhosa, comprovando tudo aquilo de benefícios que estava fazendo em favor dos mais necessitados, como o médico dos doentes, o médico das almas. Mas ele não preferiu, ele não seguiu Jesus. Quando os dois apóstolos dele vieram trazendo a notícia de Jesus, ele gostou, mas já estava preso, já estava no roteiro já da morte que ele ia sofrer por decapitação, de retorno àquilo que ele fizera. E aí eu fico me questionando, por que ele, um profeta tão venerado da antiguidade, reencarna numa missão sublimíssima de preparar os caminhos para Jesus? Jesus vem e ele confirma que Jesus é o Messias esperado e não segue Jesus. Usa o livre-arbítrio e a lei de causa e efeito o pega e ele desencarna com a cabeça decapitada. Vocês estão vendo? O fato de abandonar Jesus, que ele tinha conhecimento de quem Jesus era. Portanto, isso é um alerta para todos nós, para mim, para vocês que estão me seguindo, que estão assistindo essa palestra. Não podemos deixar Jesus de nada. Temos o livre-arbítrio que Deus nos dá, mas aprendamos a disciplina de seguir o Evangelho de Jesus, seguir as pegadas do Mestre, procurar Ele é o nosso modelo, é o nosso guia. Não devemos abandoná-lo em hipótese alguma, a pretexto de realizar e executar o que o nosso livre-arbítrio deseja e quer fazer. Não. Vocês viram o que aconteceu. Vamos refletir muito sobre isso, para não cometermos o mesmo defeito, o mesmo delito, o mesmo erro que o nosso irmão, João Batista cometeu, afastando-se de Jesus para ir censurar de forma violenta, radical, o que o rei estava fazendo, Herodes Antipas. O que ele fez competia a Deus aplicar a sua justiça divina, e não ele tentar censurar o homem, prejudicar, provocar, fazendo uma divulgação dos seus erros. Isso nas leis brasileiras hoje é um crime muito grande, a injúria e a difamação. Portanto, vamos observar essa lição como lição para todos nós, e nunca, em espécie alguma, abandonarmos as pegadas de Jesus, nos afastarmos dos seus ensinos, das suas orientações, porque somente por esse caminho que ele nos disse, eu sou o caminho da verdade e da vida, e ninguém vai ao Pai senão por meu intermédio. Façamos com que Jesus seja realmente o nosso objetivo de felicidade. Que o seu Evangelho seja a bússola orientadora para não nos afastarmos dele, e que tenhamos sempre em mente a oportunidade de amar sem limites, como ele disse, ter a glória de amar e o prazer de servir a humanidade. Que Jesus nos abençoe, nos envolva sempre com a sua luz, com o seu amor, com a sua paz. Deus os abençoe, meus queridos irmãos, e que na próxima segunda-feira, querendo Deus, estaremos juntos novamente.